igual a zero, ou seja, apresenta geometria linear, trigonal, plana, tetraédrica. Deixa eu só colocar João para dentro da sala aqui um minutinho só. Tetraédrica, bipirâmide trigonal ou octaédrica com todos os ligantes iguais. Tem que ser ligante igual. Se tiver um ligante diferente, zebrou tudo. Então, nota, todas essas moléculas aqui, gente, nós trabalhamos com quem? Nós trabalhamos com resultante vetorial. Então, tá vendo que eu não vou precisar calcular resultante vetorial. Entendeu? Tá? Então, nesse caso nosso aqui, a gente teve o quê? A gente teve uma resultante igual a zero. Ela é nula. Tá bom? Beleza? Então, simbora lá. Olha só o que a gente teve aqui. A gente tem agora o quê? Vamos dar um exemplo. Então, se nós pegarmos, por exemplo, uma molécula onde eu tenha esse maluco aqui, ó. Vamos pegar a caixinha de texto, vamos mudar a cor um pouquinho agora. Vamos colocar não, vamos colocar o C8H18. Perguntinha clássica para vocês. Qual a função orgânica que eu tenho ali? Hidrocarboneto. É um hidrocarboneto. Que classe de hidrocarboneto que é essa? Isso é um alcano, um alceno, um alcino, é um cicloalcano. E aí, Vivian, o que é Alcano. sua... Esse é o que, filho? Um alcano. Por quê, Júnior? Você falou com propriedade. Agora me explica por quê. Porque ele tá naquela formulazinha CnHn mais 2. Espetacular. O número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. O dobro de 8, 16, mais 2, 18. Então, isso aqui para mim é um alcano. Tá? Esse carinha é o principal componente de quem? Ele é o principal componente da gasolina. Eu não sei se vocês já escutaram falar em gasolina de alta octanagem. Tem que ter 8 carbonos, mas esse para ter alta octanagem é muita ramificação. Então, quanto mais ramificações, maior o poder à compressão, melhor para o carro. Tá? Maior resistência. Então, gente, nesse caso aqui, para gente, específico desse maluco, eu tive quem? Eu tive o carbono, 8 carbonos, 18 hidrogênios. Então, se eu abro a estrutura dele aqui, ó, a gente passa a ter o seguinte. Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me deu os 8 carbonos. Então, deixa eles ali bonitões. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para cada um deles um daqueles tracinhos. Então, para cada um desses aqui, agora a gente tem o hidrogênio. Então, se eu venho aqui, coloco aqui hidrogênio e saio colocando hidrogênio para todos aqui,
É um pouquinho demorado, mas na hora que fica pronto, fica bom. Então, gente, notem o seguinte. Aqui é porque eu estou escrevendo no plano, eu não dou conta de deixar ele no plano igual ele está aqui. Ó. Essa minha molécula ela é não planar. Então, vou ter hidrogênio, vou ter ângulos aqui entrando e saindo do quadro para todo mundo. Então, nesse caso nosso, aqui está faltando uma coisinha aqui. Está faltando aqui as ligações entre os carbonos. Então, se vocês pensarem, olha lá, eu tive uma ligação entre os carbonos. Então, elas são todas de mesma eletronegatividade. Então, elas não vão me fazer diferença. O carbono não é ligante, ele é central. Se você olhar, todos os ligantes aqui são iguais. Então, se eu olho o resultante vetorial, para cima anulou aqui, para cima anulou aqui. Se eu faço todos anulando, essa vai anular a de cá. Então, a minha resultante vetorial para isso aqui, ela é zero. Ou seja, as moléculas de hidrocarboneto, elas são apolares. Então, esse maluco aqui, ó, ele é característico de uma molécula apolar, porque ele se encaixa na geometria tetraédrica com todos os ligantes iguais. Se eu pego e substituo, coloco aqui um OH, opa, esse lado aqui, ó, pode fazer ligação de hidrogênio com quem? Com a água. Mas eu tenho uma cadeia apolar muito grande, então a solubilidade é reduzida, tá? Então agora, bora aqui. Então, na hora que a professora lá de vocês de química falar uma coisinha com vocês em sala de aula, de solubilidade, a gente sempre leva em consideração a máxima que tem em química. Isso é um macete. Semelhante dissolve semelhante. Quando a gente vai trabalhar soluções, é muito comum que a gente use isso. Então, eu vou pedir encarecidamente vocês que guardem isso, mas nunca coloquem como resposta em prova. Semelhante dissolve semelhante. Tá? Se você põe isso, é como se eu tivesse numa redação, colocando na redação gíria. Pode crer, sabe? Então, não posso fazer isso. Você tem que explicar. Moléculas semelhantes apresentam propriedades físicas e químicas semelhantes. Logo, moléculas apolares terão afinidade por moléculas apolares. Moléculas polares para moléculas polares. Isso é semelhante só semelhante. Você vai ter que esmiuçar, vai ter que escrever. Vai fazer uma prova na Faminas, na FUNORTE, aonde que foi, gente, que a gente for fazer prova aberta para medicina, para passar, respondam assim, de um jeito que não dê azar, não dê chance para o azar. O cara, na hora que pegar a sua prova, assim, total. Aí a gente passa e é churrasco pro ano que vem. Tá? Senhores e senhoritas, então, nota lá, aqui a minha geometria foi tetra com todos os ligantes iguais. Findou-se. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma coisinha aqui. Deixa eu apagar aqui. Aproveitar que está gravando. Então, dá para a gente apagar isso aqui. Gente, deixa eu falar uma coisinha com vocês. Eu tenho dado umas aulas com a turma da manhã e eu tenho lançado a aula junto para vocês. Eu tenho clicado lá nos dois quadrinhos e quando eu estou subindo a aula, vai para manhã e noite. Então, às vezes, por exemplo, de manhã, eu já estou num capítulo que chama Cálculo Químico, estequiométrico. Então, eu já lancei para vocês também a aula de cálculo estequiométrico, tá? A resolução de exercício, tá bom? Então, se vier algum vídeo estranho que vocês não tenham visto, é porque eu tenho uma aula a mais na turma da manhã. Então, por isso que a gente está um pouquinho na frente. Então, simbora aqui. Agora, a gente vai definir moléculas apolares. Então, vamos aumentar essa caixinha. Então, moléculas polares. Opa, aqui está caixa alta. Só um pouquinho. Moléculas polares. Então, quando que as moléculas são polares? Elas apresentam
toda hora falta um E aqui, suco de carnes. Apresenta resultante vetorial diferente de zero. Isto é, apresenta geometria angular trigonal piramidal ou ainda, vou colocar uma vírgula aqui, ou ainda linear trigonal plana tetraédrica bipirâmide trigonal e octaédrica com pelo menos um ligante diferente. Com pelo menos um ligante diferente. Então, gente, nota lá. Angular e trigonal plana, o ligante pode ser igual, porque tem aquele par de elétrons sobrando. Aquele par de elétrons vai me dar um polo, então ele transforma a minha molécula em polar, mesmo com ligantes iguais. Seria o caso da amônia. Então, se eu pego o NH3, então, nota lá. Vamos fazer aqui o NH3. Então, se eu tenho N, está lá na 5A. Então, vou colocar os 5 elétrons. Então, quando eu faço essas ligações, nota, eu fechei o octeto, tá bonitão. Todos os ligantes são iguais. Opa, mas eu tenho uma região de alta densidade. Então, essa molécula é uma molécula polar, mesmo com ligantes iguais, porque sobrou par de elétrons. A mesma coisa na angular. A água, ela sobra par de elétrons. Então, a molécula de água, apesar dos ligantes serem iguais, tem uma região de alta densidade. Tá? Então, nesse caso, a molécula é uma molécula polar. Tudo bem, gente? Agora, vamos lá. Eu tenho uma molécula que possa ter, Vivian, ela possa ter uma duplicidade de característica, ela pode interagir com moléculas polares e apolares? Pode. Pode, Maria Fernanda. Me dá um exemplo, filha. Ah, não tô lembrando de nenhum exemplo, Eric. Vamos lá, então. Eu vou te mostrar agora. Nota o seguinte. Gente, quando nós estamos trabalhando, por exemplo, é muito comum, quando você está trabalhando em laboratório, você fazer uma medida do teor de álcool na gasolina. Sabe? Por quê? Nota só. O governo federal, ele lança uma diretriz que o que ele faz? Ele fala assim, ó, vocês podem usar tanto de álcool na gasolina. Então, a gente vai ter o que ali 10, 15, 20, 30%. Tem um teor que você pode usar. Alguns postos inescrupulosos, eles vão usar um teor muito maior de álcool. Por quê? Vamos pensar que o teor seja de 20%. É algo em torno disso. Aí, o que você faz? Você vai no posto, paga R$ 5 pelo litro de gasolina,
mas ali dentro você está levando 20% de álcool. Então você já começou sendo lesado aí, mas o governo autoriza. Tá? Para diminuir a emissão de CO2, vamos para o álcool. Se um posto mistura 50% de álcool em 50% de gasolina, você está levando 30% a mais. Então você está levando uma porretada a mais disso aí. Tá? Mas por que isso ocorre? Como que a gente faz esse teste? Aqui em Diamantina, uma vez nós fizemos um teste num posto que chegou a dar 56% de álcool. Sabe? Então, é muita coisa. 56% ou 54%. É muita coisa. Sabe? A gasolina ela estava rala. Então tinha carro que engasgava, que não era carro flex, engasgava. Sabe? Aí era abastecer num lugar complicado. Tá? E aí, gente, o que acontece? Foi feita uma vistoria, fizeram denúncias e aí mandaram só o quê? Regularizar. Então, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui vai ser o seguinte. Olha lá, eu vou apagar aqui para mostrar uma coisinha para vocês. Quando o governo mistura o álcool na gasolina, como que a gente... apaguei o que eu não queria, mas tá bom, não tem problema não, é bom só para o espacinho para a gente. O que tem aqui para a gente? Nota lá. Se a minha molécula de gasolina tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente viu que todos os ligantes são iguais, então a molécula de gasolina é uma molécula apolar. É uma molécula apolar, tá? E aí, quando eu pego essa molécula apolar e coloco ela em contato com C, não vou dar um espaço maior, COH. Então, o que vai ocorrer aqui para a gente, esse aqui é o principal álcool que a gente tem. Posso usar o metanol, tá? Mas eu vou usar esse álcool, é o etanol. Então, vou colocar aqui as ligações. E agora, gente, notem o seguinte. O oxigênio, ele tem par ou pares de elétrons sobrando. Tá? Então, o que vai ocorrer é que esse lado da cadeia carbônica aqui, moçada, ó, esse lado da cadeia aqui, ó, do álcool, desculpa, esse lado do álcool, ele tem uma característica apolar acentuada. Por quê? Os ligantes aqui são o quê? Hidrogênio. Então, esse lado da cadeia é o lado de uma molécula apolar. Tá bom? E aí, essa parte agora aqui, ó, sobrou esse par de elétrons, essa aqui é a parte polar. E aí, como que isso é feito na realidade? Quando eu pego o álcool e misturo com a gasolina, a parte apolar do álcool é a que se une a moléculas o quê? Apolares. Tá? Então, nesse caso nosso aqui, gente, o que nós passamos a ter aqui? A molécula, essa parte apolar reage com a parte apolar e vai reagir por uma coisinha chamada dipolo induzido, que é extremamente fraca. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, vamos tentar fazer um desenho aqui. Então, nota, se eu pego aqui uma proveta, nessa proveta, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou separar. Eu vou colocar aqui água e gasolina.
Então, vai ficar o seguinte. Se eu tivesse colocado aqui, se fosse água pura, desculpa, se fosse gasolina pura, sem álcool, eu tivesse colocado 50 ml, tá? 50 ml de gasolina. E aqui embaixo, 50 ml de água. Então, nota, não iria misturar. Nada, nada, nada. Por quê? A água, a gente viu a água, ela é o seguinte. A água está desse jeito, ó. A geometria da água é angular, sobrou um par de elétrons. Então, a água, ela é o quê? É uma molécula polar. Então, ela não tem afinidade nenhuma pela gasolina, que é apolar. Então, a gasolina ficaria em cima, a água embaixo. Mas, quando eu coloco uma gasolina que contém álcool nessa gasolina, olha que barato que acontece aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Aquilo que era 50 ml, ele agora faz isso, ó. Então, eu passei, por exemplo, até agora, 30 ml de gasolina. E aqui de baixo, eu passei a ter 70 ml de água mais álcool. Ou seja, 20 ml de álcool que estavam misturados à gasolina, eles vieram para cá. Por que que esse álcool, Vivian, ele migra para a água e não fica com a gasolina? Por causa da ligação de hidrogênio, que é mais forte. Justamente. A ligação de hidrogênio, que é essa parte polar da molécula de álcool pode fazer com a água, é ligação de hidrogênio, é esse H ligado a O, que são ligações extremamente fortes. Então, o que que ela faz? A água, ela sequestra o álcool porque as ligações da parte apolar com a gasolina são fracas. Tá? E aí, a água, ela vem toda para onde? Ela vem aqui para junto do álcool. E aí, por isso que aumenta. E aí, tem como você calcular isso aqui? Tem. Era só a gente fazer assim, ó. Eu tinha 50 ml de água. Então, 50 ml corresponde para a gente a 100%. Mas aí, aumentou 20. Então, 20 ml que aumentou correspondem a X aumentado. Então, X é igual a 40%. Ou seja, a gasolina está batizada. Se você tiver uma proveta confiável, graduadinha, bonitinha, dá para você fazer isso no posto. Tá? E aí a gente vê cada coisa absurda. Alguns postos em Diamantina estão no padrão, certinho. Mas tinha, né? Pelo menos um outro aí quando a gente fez o teste que deu complicado. Ficou claro, gente? Então guardem isso, moléculas polares e moléculas apolares. Tá bom? Sem problema? Chucrutíssimo? Então, deixa eu apagar isso aqui tudo. Alguma pergunta?
Então, aqui é a tabelinha de eletronegatividade, gente, eu coloquei para vocês, porque muita gente me perguntou sobre essa tabela de eletronegatividade. Tá? Alguns estavam questionando o cloro e o oxigênio. Então, olha lá que o oxigênio é o segundo maior da tabela. Tá? 3,5. O cloro é 3. Tá? O raio é menor. Tudo bem? Então, olha que ele cresce para lá. Tá bom? Então, vamos passando aqui. Estou aqui. Aqui, eu tive umas... Eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom? Então, ligação AL-F. O AL vale 1,5. O F vale 4. Quando eu faço essa diferença, se o valor for maior ou igual a 1,7, a ligação é iônica. Então, 4 menos isso aqui vai dar 2,5. Então, é iônica. Então, aí vocês vão depois calcular isso aqui, tá? Esse aqui é um exercício um pouquinho mais antigo, mas tá aí. Vou brincar... Isso aqui a gente não precisava nem usar a eletronegatividade, tá? O ácido bórico, a gente tem para ele o quê? Somente ametais. Então eu poderia ir para isso. Usando a série lá de eletronegatividades, calcular isso aqui. Então é só cálculo matemático esse primeiro aqui. Então, moçada, vocês vão fazer depois para mim também. Então, ele quer saber quais desses aqui a molécula é apolar. Então eu tenho que abrir isso aqui para ver qual que é a geometria dele. Tá bom? Então, a gente pode eliminar aí, né? Se ele quer apolar, os ligantes têm que ser iguais. Então já dá para você pensar por aí. Tá bom? E aqui está um gabarito para a gente, fazendo favor. Tá? Então vocês vão meter bronca nisso aí e fazer isso para a gente. Combinado? Perfeito? Alguma pergunta, gente? Não? Tem certeza? Júnior? João? Não, tá tranquilo, Eric. Tá de boas? Então, ó, hoje eu vou liberar vocês um pouquinho mais cedo, porque a gente acabou aqui só para eu não começar outro capítulo, tá? E eu vou enviar esses slides aqui para vocês, junto com o PDF, tá bom? E dê uma olhadinha lá, que daqui a pouco eu vou subir a aula. Valeu, boa noite a todos, bom descanso, tá, gente? Obrigado pela companhia. Boa noite, Érico. Valeu, Boa abração para noite, todo Eric. mundo. Bom descanso para vocês. Se cuidem, tá?